Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradecer a vocês por estarem aqui tão cedo, né? 9 da manhã, eu sei que a feira vai abrir mais tarde, mas realmente é um tema muito interessante, que todo o setor regulado está muito interessado com a questão do UDI. A gente teve aqui, nas edições anteriores desse evento, também apresentando para vocês o UDI, e agora a gente chega na nossa reta final. Eu quero agradecer o Márcio, o pessoal da Amimed, pelo convite e a oportunidade que está dando a Anvisa para vir aqui compartilhar com vocês como está sendo esse processo de construção do nosso sistema UDI. Eu sei que aqui a gente vai ter uma plateia bem diversificada, tem gente que já entende muito bem o que é o UDI, quais são as suas regras, e está interessado em informações, digamos, mais voltadas ao sistema que está sendo desenvolvido, e tem outras pessoas que ainda estão tentando compreender como é que vai se aplicar essa questão do UDI. Então, eu vou tentar falar sobre todas as fases, embora eu vou dar foco maior na parte do sistema. No período da tarde, vai também ter um evento aqui, que vai ser o da ABIMO, onde aí sim vai ser abordado uma questão mais básica do UDI, né? Com relação a regras, algo. Então, quem tem dúvidas mais específicas com relação de regras de atribuição, dependendo da categoria de produto, também está convidado a vir assistir essa apresentação no período da tarde. É às 14 horas, eu não sei exatamente qual é a sala, não serei eu que irei ministrar, será um outro colega que também está participando do processo dentro da Anvisa. Tá? Então, vamos iniciar, né? Por favor, pode pôr a apresentação? Então, vamos passar aqui. Então, eu acho que a primeira novidade é que o nosso sistema agora já tem um nome, né? Ficou definido que o nome do sistema será CIUD. Então, dentre um dos pilotos que a gente fez, que eu vou abordar também, a gente questionou as empresas que estavam participando do piloto, sugestões para o nome do sistema. Então, a gente acolheu essas sugestões, também fizemos enquetes internas dentro da Anvisa, e a gente chegou na denominação CIUD, que é o Sistema de Identificação Única de Dispositivos Médicos. Então, dando um conceito geral, primeiro na compreensão do que é o UDI, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto esse slide muitas vezes, mas eu acho que sempre vale a pena a gente retomar, para deixar claro exatamente do que a gente está falando. Então, o UDI, ele vem do anagrama em inglês, né, o Unique Device Identifier, e ele representa uma codificação para os dispositivos médicos. Então, a gente poderia dizer como se fosse um CPF, né, para cada produto que vai ser produzido. E esse CPF ele é composto por uma... Opa, já estou errando aqui, só um minutinho, gente. Aqui o laser. Ele é composto por uma parte que identifica o modelo ou a apresentação comercial, que é disso que o sistema que está sendo desenvolvido pela Anvisa vai receber. E ele tem um componente que é um componente de produção, que vai identificar o dispositivo até a sua unidade produtiva, que é o que a gente chama do PI. Essa identificação de produção, ele, de acordo com a resolução, ele pode ser um número de série, um número de lote, uma data de fabricação. Isso vai depender do tipo de produto. Para alguns produtos, ele determina qual é o tipo de PI que tem que ser utilizado, e para outros produtos fica a cargo da empresa, dentro do contexto do seu sistema da qualidade, definir qual vai ser o elemento de rastreabilidade, que é o que vocês já utilizam nas boas práticas de fabricação, na rastreabilidade do produto. Então, a junção desses dois componentes, ele vai constituir o UDI. E esse UDI, ele vai estar especificado na rotulagem do produto e, para alguns produtos, numa marcação direta no seu corpo, né? E tem as regras específicas. Quem emite esse UDI são as entidades emissoras. Então, a Anvisa não vai emitir o UDI. São entidades emissoras que estão indicadas na RDC 591, e hoje são 3 que estão colocadas lá, e o setor é livre a buscar qualquer uma dessas 3 entidades para a emissão dos seus números. Tá? Os critérios definidos do UDI, eles foram, digamos, discutidos inicialmente,
numa convergência ou numa harmonização no âmbito do IMDRF. Então, outros países já incorporaram esse sistema, como o FDA, os Estados Unidos, Europa, Austrália, eles já têm o sistema deles, inclusive, operando, recebendo dados e tendo esse UDI. Então, para a grande maioria dos produtos importados que também estão nesses mercados, a realidade do UDI já é presente. Então, a gente vai ter uma adaptação interna aqui nacional, para que os importadores aqui também passem a transmitir esses dados para o sistema da Anvisa. Tá? A parte que é transmitida é exclusivamente a identificação do dispositivo. Então, a Anvisa não vai receber no sistema dela a parte de identificação de produção. A identificação de produção vai ser uma informação que vai ficar arquivada lá nos registros do sistema de qualidade da empresa, e aí a empresa vai definir onde ela vai guardar isso, se vai ser no registro histórico do produto, se vai ser em outro tipo de documento, se vai ser no registro mestre do produto. Fica a cargo da empresa definir e ter os seus procedimentos dentro do sistema da qualidade que definam a gestão do UDI dentro do seu processo produtivo. Tá? Então, o que é transmitido e o que está sendo desenvolvido pela Anvisa é essa base de dados, UDI, que ela vai ser uma base de dados nacional, que vai ter informações estratégicas sobre o dispositivo médico, incluindo o seu registro na Anvisa, a sua classificação de risco, a validade desse registro e outras informações. Então, o que é o nosso sistema que está sendo desenvolvido? Então, ele vai ter como a chave de acesso o componente DI, tá? De identificação do dispositivo. Vejam que não tem o PI associado aqui. Então, esse número ele vai servir como uma chave de acesso ao sistema CIUD, que está sendo finalizado agora. Então, a partir desse número, a empresa vai fazer o vínculo desse UDI com o registro do produto na Anvisa. Então, eu vou mostrar as telas do sistema e vocês vão ter a ideia de como essa associação é feita essa vinculação. E ele vai submeter um conjunto de dados que estão especificados. Existem duas formas da submissão desses dados. Existe uma submissão, que é a submissão individual, que é um formulário via web, tal qual vocês já fazem com o Solicita, por exemplo, que vocês entram no sistema da Anvisa, vocês logam, selecionam qual é a empresa e preenchem lá aquele formulário. E tem uma submissão que a gente está denominando de submissão em massa, que ele vai estar disponível em formato XML ou JSON, onde a gente adota o padrão HL7 do FHIR, e também tem uma submissão máquina a máquina. Então, essa submissão em massa, ela pode ser feita mediante um upload no próprio sistema, onde também é feita a submissão individual, e vai ter também a possibilidade de uma submissão máquina a máquina, onde não há necessidade de logar no sistema, é uma comunicação direta entre computadores. Ambos estão sendo desenvolvidos utilizando esse padrão FHIR, e a Anvisa vai publicar os guias para auxiliar as empresas, orientar as empresas como estruturar essa mensagem para a transmissão. Na submissão individual, ela mesmo já diz, ela é individual, você só pode mandar um de cada vez. Então, se um número de registro tem lá 20 modelos associados, para aquele número de registro vão ter que ser feitas 20 transmissões diferentes, porque cada modelo e apresentação comercial tem seu próprio UDI. Então, para que vocês tenham isso em mente, dentro de um registro de produto, você vai poder ter tantos UDIs quantas apresentações comerciais e modelos diferentes que estejam dentro daquele registro. Na submissão máquina a máquina, você pode fazer um pacote com todos os seus registros, todos os seus modelos e transmitir em uma única vez. Então, vai ser muito válido para empresas que tenham um quantitativo muito grande de produtos, que não vão ter a necessidade de fazer submissões individuais. Mas qual é a questão da submissão máquina a máquina, ou a submissão em massa? A empresa vai ter que estruturar a mensagem, seguindo os guias disponibilizados pela Anvisa, na estrutura XML ou JSON. Então, tem esse custo adicional, vamos dizer assim, mas ele vai compensar se o volume a ser transmitido for realmente um volume muito grande. Para as empresas que não tenham tantos produtos ou que não queiram investir no desenvolvimento desse sistema para estruturar a mensagem,
vai ficar disponível a submissão individual. Muito importante, não tem taxa para submeter os dados UDI. Né? Então, algumas empresas chegaram a questionar se ia ter uma taxa para submissão, para transmissão. Não existe essa taxa, mas existe um valor a ser pago para a obtenção do UDI, que aí isso é uma relação comercial da empresa com as entidades emissoras. Né? Então, as entidades emissoras, elas têm elas cobram, geralmente é por pacote, que permite um número X de UDIs dentro daquele pacote. Tá? Então, como é que é estruturado o sistema? Rapidamente. Então, o sistema ele vai ter informações básicas sobre o UDI, onde você vai informar qual é o número de registro que vai estar associado, qual é o modelo, qual é o fabricante legal, qual é esse número de UDI que está sendo atribuído, quem foi a entidade emissora. Ele tem um bloco de informações que diz respeito às características do dispositivo médico. Então, aqui tem informações que foram harmonizadas no âmbito do IMDRF. Vocês vão ver que, de uma jurisdição para outra, existem informações que são diferentes, sim, mas, no caso da Anvisa, em decorrência dos pilotos que a gente foi fazendo, por solicitação do próprio setor, a gente deixou como informações obrigatórias apenas as informações que, de fato, foram harmonizadas no IMDRF. As demais informações, elas são opcionais, tá? A empresa não precisa preencher, mas é recomendável e desejável que ela preencha, porque ela vai atender especificidades próprias da regulamentação no Brasil. Mas fica a critério da empresa fazer a transmissão ou não dessas informações que são opcionais. Termos técnicos, e aqui a gente segue o padrão adotado em outras jurisdições, embora a gente, no Brasil, pela Anvisa, a gente não adote oficialmente o GMDN para fins de registro do produto. A Anvisa tem uma nomenclatura técnica própria, mas, no âmbito do UDI, a gente optou por seguir pelo GMDN. A gente não conseguiu ainda incorporar o GMDN no registro por uma série de problemas, até do próprio nosso sistema mesmo, que eu não vou entrar em detalhes, mas, no caso do CIUD, como era um sistema que estava sendo desenvolvido do zero, a gente já estruturou ele para possibilitar a adoção do GMDN. Alguém pode estar se perguntando, mas o GMDN é uma nomenclatura paga, eu vou ter que pagar também para ter acesso, para poder fazer a transmissão. Não. A Anvisa ela tem um acordo, um contrato com o GMDN, onde, para fins de transmissão do UDI, isso vai ser gratuito para a empresa. Então, vocês vão conseguir, através do sistema, fazer buscas na base de dados do GMDN, identificar a nomenclatura e o código que mais se adequa ao produto de vocês e fazer a transmissão. O que a Anvisa não vai fazer é disponibilizar a base GMDN na íntegra, né? E as empresas que porventura já sejam membros do GMDN e já tenham acesso aos códigos, ela pode digitar diretamente o código e já ir direto para a nomenclatura desejada do seu produto. Tem também uma parte que é responsável pelos os identificadores alternativos. O UDI ele requer que as embalagens hierarquicamente superiores tenham o seu próprio UDI, informando o quantitativo, por exemplo, de produtos que estão dentro daquela embalagem. Então, a gente vai também solicitar que isso seja informado. Os identificadores de produção. Talvez tenha sido isso que gerou muita dúvida no setor, perguntando se ia ter a necessidade de encaminhar os PIs. No formulário, vocês vão ver lá que tem uma parte de identificadores de produção, mas ali é só para que seja informado que tipo de identificador de produção a empresa vai utilizar. Se é um número de série, se é um número de lote, se é uma data de validade, se é uma data de fabricação. Então, ali ela só vai informar o tipo e não o número em si. E algumas informações suplementares, onde aqui a gente vai ter informações com relação ao saque da empresa, se a empresa quiser disponibilizar as instruções de uso, um link direto para as instruções de uso do produto. A data de descontinuação, a gente vai falar sobre ela um pouquinho, que muita gente também ficou com dúvida, como é que eu já vou transmitir se eu não sei quando eu vou descontinuar esse produto, mas a gente vai comentar sobre isso, e a data de publicação, né? Essa data de publicação não é a data do registro do produto, é uma data na qual a empresa deseja que essas informações se tornem públicas, porque a gente vai ter um sistema de consulta externas,
como eu falei, é uma base de dados nacional aberta a qualquer pessoa que queira fazer consulta, e a gente vai ter informações, formas de realizar as consultas via web ou por meio de uma API. A via web, a gente vai utilizar o próprio Consultas, que já tem hoje na Anvisa, no portal da Anvisa. Eu vou mostrar para vocês como é que ela vai ocorrer. E nós também vamos disponibilizar na íntegra toda a base de dados no portal de dados abertos do governo federal. Então, quem quiser ter acesso à base na sua totalidade, sem ter que ficar fazendo consultas individuais, pode baixar a base. Essa base ela vai ser atualizada de forma diária, semanal, mensal e completa. Então, tem a opção de como vocês vão baixar essa base. E vai ter uma função que vai ser via API para a realização de consultas, onde a gente pretende fazer a integração dessa base com a Rede Nacional de Dados de Saúde do Ministério da Saúde, então, do DataSUS. Também utilizando o protocolo FHIR, e esse foi um dos motivos pelo qual a gente teve que caminhar com o FHIR, porque a Rede Nacional de Dados de Saúde do Ministério da Saúde já utiliza esse protocolo FHIR. Então, esse foi um dos motivos pelo qual a gente teve que alinhar o nosso sistema UDI já ao FHIR, embora outras agências reguladoras ainda não tenham feito, utilizando ainda o padrão SPL, também do HL7. Tá? Por que a gente seguiu pelo FHIR? Primeiro, por conta da possibilidade e da necessidade de integração da Rede Nacional de Dados de Saúde, senão não seria possível essa integração. Segundo, porque a gente buscou a HL7 Brasil, conversou com eles e eles mesmos nos orientaram a não desenvolver mais no SPL, porque já era um padrão obsoleto, que eles já estavam descontinuando, não tinha mais manutenção, não tinha mais atualização com relação àquele padrão, e que eles estavam orientando que fosse migrado para o FHIR, que é o padrão que está sendo utilizado. Né? Então, esse talvez seja o grande diferencial do nosso sistema, comparado com os outros sistemas das outras agências reguladoras, que é a adoção já do padrão FHIR. As outras agências ainda não iniciaram a transição para o padrão FHIR, eles ainda seguem no SPL, mas é apenas uma questão de tempo. Né? Então, em pouco tempo, não poderia precisar exatamente quem iria fazer essa transição primeiro, mas, por exemplo, a gente fez uma busca, o FDA já transicionou para o FHIR na área de medicamentos, então, provavelmente, eles também vão transicionar para o FHIR na área de dispositivos médicos, no sistema deles. Deixa eu ver aqui. Aqui um roadmap, deixa eu ver meu prazo, de como está a nossa situação, onde estamos, o que foi feito, o que ainda vai ser feito. Então, o desenvolvimento do nosso sistema iniciou em agosto de 2023, então, a gente vai completar 2 anos agora do desenvolvimento do sistema. A gente teve o nosso primeiro piloto em maio de 2024, eu vou detalhar um pouquinho mais os pilotos. Em novembro de 2024 foi o segundo piloto, e tivemos agora, em fevereiro desse ano, o nosso terceiro piloto. Nós gostaríamos de fazer um 4º piloto, ainda estamos avaliando essa possibilidade, mas a gente está sentindo realmente a necessidade de fazer esse 4º piloto, que vai ter uma modalidade um pouco diferente, talvez, dos outros 3 pilotos, para a gente poder validar a transmissão máquina a máquina. Qual é o maior desafio da gente fazer um piloto nos mesmos moldes que foram feitos os outros 3 na transmissão máquina a máquina? Porque isso traria um custo adicional para as empresas. Enquanto os 3 primeiros, basicamente, obviamente, teve custo, porque ela teve que alocar recursos humanos para participar do piloto, mas eles foram possíveis de serem realizados com o sistema que a Anvisa está oferecendo. Para fazer um piloto máquina a máquina, a gente teria que ter as empresas que se prontificassem a estruturar a mensagem, ou seja, desenvolver um sistema que escrevesse a mensagem a ser transmitida no padrão estabelecido para poder transmitir. Qual o problema disso? Pode ser que esse padrão tenha que mudar, porque já que é um piloto, a gente está testando, então isso traria um custo adicional para essas empresas, e a gente está avaliando qual seria a melhor forma de se fazer isso sem ter esse custo associado. Então, nesse primeiro momento, a gente está aqui, tá? Em maio,
né? A gente tem o nosso prazo interno para a conclusão do sistema, dia 30 de maio. Então, próxima semana, foi o prazo que nos foi dado pela Comissão de Governança Digital da Anvisa, para o desenvolvimento do sistema, onde a gente vai ter o nosso MVP do CIUD, né? Então, o mínimo produto viável, que a gente especificou lá em agosto de 2023. A gente tem também em andamento a IN, que é a CP 1313 de 2025, que ela foi publicada agora em fevereiro. Essa IN ela é uma complementação da RDC 591, onde na IN é definido como a transmissão dos dados deve ser feita. Quais são os critérios? Quais são os critérios quando você precisar fazer alterações, quando ocorrer transferência de titularidade. Então, a gente está concluindo essa IN, ela finaliza agora a consulta pública dela, agora em maio também. Então, a gente vai terminar a consolidação e a gente tem a expectativa de ter essa IN publicada em junho desse ano. Por que isso? Porque em julho de 2025, agora no dia 10, inicia a obrigatoriedade da aposição do dado UDI para os produtos da classe de risco 4. Gente, eu estou falando de aposição. A posição é ter um número UDI no rótulo, não é a transmissão dos dados. A transmissão dos dados vai ter um outro prazo, eu vou apresentar para vocês. E aí, na nossa linha do tempo, a gente vai ter a obrigatoriedade da aposição para os classe 3 em 2026, para os classes 2 em 2027, classe 1 em 2028. E a gente vai ter, de fato, o CIUD compulsório a todos os dispositivos médicos. E aqui eu estou falando de aposição, marcação e transmissão em junho de 2031. Vocês podem estar até pensando, mas está muito longe ainda. Não, gente, isso vai passar voando. Então, assim, a gente recomenda às empresas que, o quanto antes, comecem a estruturar os seus sistemas para ter a questão do UDI já definida dentro do seu sistema da qualidade. E quais são os prazos? Viram que eu falei de prazos de aposição, prazos de transmissão, prazos de marcação. Então, no artigo 15, a resolução especifica que tem atribuir o UDI, aplicar os suportes do UDI, transmitir as informações e transmitir o UDI em notificações de eventos adversos, queixas técnicas e ação de campo. E aí ele traz os prazos. Esses prazos que estão marcados aqui em vermelho foram prazos que foram alterados o ano passado, a gente deu uma prorrogação, porque na 591 original era para ter iniciado em julho do ano passado, e a gente postergou para julho desse ano, até para a gente ter já o sistema disponível. Então, ficou 3 anos e meio para o classe 4, 4 anos para o classe 3, 5 para o classe 2 e 6 anos para o classe 1. Isso da data de vigência da 591, não da resolução que alterou, mas da data da resolução original. Então, isso nos leva para 10 de julho desse ano para a classe 4, 10 de janeiro para 2026 para o classe 3, 10 de janeiro de 2027 para o classe 2 e 10 de janeiro de 2028 para o classe 1. Isso aqui que está representado, é a posição, não é a transmissão. Eu vou mostrar como vão esses outros prazos. Porque a transmissão, ela depende da publicação da instrução normativa. Tá? Essa, a 1313, que a gente está finalizando agora. Então, quando ela for publicada, aí sim vai passar a contar esses mesmos prazos a partir da data de vigência da instrução normativa para cada uma das classes de risco. Tá? Então, para o classe 4, são 3 anos e meio para frente, para os 4, para o classe 2, 4 anos, e assim sucessivamente. E aqui a gente tem uma imagem para que a gente consiga visualizar essa questão temporal. A 591 ela é bem confusa, você tem que muitas vezes ler mais de uma vez para entender essa questão, foi por isso que eu trouxe essa imagem, porque eu acho que visualmente fica mais fácil para vocês compreenderem a questão dos prazos. Então, aqui nessa linha azul, a gente tem a atribuição e a posição do UDI nas rotulagens ou embalagens. Né? Isso aqui a gente já falou. A vigência da 591 foi 10 de janeiro de 22, embora ela tenha sido publicada em dezembro do ano anterior, mas a vigência só ocorreu em 10 de janeiro. E aí a gente tem 3 anos e meio a partir dessa data, 10 de 7, e assim sucessivamente, para a posição.
O segundo prazo, ele diz respeito à marcação permanente do UDI no corpo do produto. São para todos os dispositivos? Não, não são para todos. A 591, ela delimita e ela define quais são os dispositivos e as condições onde o UDI tem que estar marcado permanentemente no corpo do produto. Na grande maioria das vezes, são produtos que vão estar sendo utilizados por um longo período de tempo, como equipamentos, por exemplo. Então, o UDI ele vai ter que estar lá naquela etiqueta indelével que a 751 já exige. Ou então, marcado mesmo a laser no corpo do produto, no caso de serem produtos que sejam reutilizáveis e que precisem passar por processos de reesterilizações e de limpezas, né? Então, para esses produtos, a 591 fala que são 2 anos depois da entrada em vigor da exigência da atribuição. Tá? Então, é por isso que, às vezes, gera essa dúvida. Aqui, a gente está falando 2 anos a partir do 10/7/2025, que aí dá 10/7/2027. Tá? Então, não confundir que esses 2 anos aqui conta a partir dessa data para cada uma das classes de risco, e não a partir da vigência da 591. Certo? E o último prazo, que aí sim a gente está falando dos prazos de transmissões, de transmissão no UDI, no sistema CIUD, que ele especifica que vão ser os mesmos prazos, mas contando agora da data de vigência da IN, que a gente ainda está discutindo internamente se a gente vai colocar ela já em julho ou se a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais para frente para fazer essa acomodação. Tá? Mas quando a gente liberar a IN, liberar as contribuições da consulta pública, isso vai estar devidamente justificado no processo, esse prazo de vigência. Então, considerando que a vigência da IN seja junho de 2025, a gente vai ter a compulsoriedade para transmissão em dezembro de 2028, para produtos da classe de risco 4, porque a gente está falando de 3 anos e meio a partir de junho agora. Tá? O sistema só vai estar disponível daqui a 3 anos e meio? Não. A partir do momento que a gente publicar a IN, a gente vai disponibilizar o sistema. As empresas que quiserem de forma voluntária, elas já vão poder transmitir, independentemente da classe de risco do produto. Tá? O que a gente está falando aqui, o que esses prazos dizem é a respeito da compulsoriedade, ou seja, a partir dessa data, a empresa é obrigada a transmitir para ter o seu produto no mercado. Tá? Mas, até chegar em dezembro de 2028, querendo, de forma voluntária, qualquer empresa pode fazer a transmissão dos seus dados. Tá? E ter a base alimentada. Quanto mais rápido, quanto mais cedo a empresa puder fazer essa transmissão, melhor será em termos de rastreabilidade desse produto. Por quê? A gente sabe que outros órgãos do governo potencialmente vão passar a utilizar também o sistema UDI nos seus processos de rastreabilidade, seja de compra, seja de emissão de nota fiscal, seja por uma questão de licitação, de gestão de patrimônio hospitalar, dispensação desses dispositivos médicos de alguma forma. Então, quanto mais cedo o seu produto estiver na base, pode ser um diferencial para a empresa de já ter essa informação disponibilizada. E vamos falar agora sobre o piloto. Esse primeiro momento aqui, eu tentei abordar com vocês noções gerais sobre o sistema, como é que ele está, quais são os prazos, e nos foi pedido também para trazer um retorno com relação aos pilotos que foram realizados. Então, como vocês já viram lá no roadmap, a gente fez 3 pilotos associados ao UDI. Nesses 3 pilotos foram convidadas 11 empresas para participar, e os critérios foram, a gente buscou ter representatividade nessas empresas que participaram do piloto. Então, foram 11 empresas no total, divididas entre empresas nacionais, ou seja, fabricantes, e empresas e importadores, né? Então, empresas que já tinham experiências com UDI, por exemplo, em outros países. E a gente buscou também ter representatividade dos 3 segmentos, equipamentos, materiais in vitro, porque são realidades diferentes e o sistema precisaria, de fato, estar pronto para receber dados das 3 categorias de dispositivos médicos. Então, como eu falei, os 3 pilotos, o primeiro ocorreu em maio de 2024,
onde a gente fez uma avaliação com relação ao cadastro individual de UDI, ou seja, a transmissão, e também incluindo uma transmissão, a transmissão total e a elaboração de rascunhos, eu vou falar sobre eles, e a parte de consultas internas, dos UDIs que foram cadastrados e os rascunhos. Em novembro de 2024, a gente validou o acesso ao sistema, né, como é que as empresas acessam o sistema por meio de login e senha, selecionam as empresas e são direcionadas para a área para fazer a transmissão. E fizemos também a parte do cadastro do usuário terceiro e a consulta interna específica do usuário terceiro. E agora, em fevereiro de 2025, a gente fez uma transmissão de dados em massa, contudo, apenas via upload. Então, a gente não testou a transmissão máquina a máquina pelo motivo que eu expliquei inicialmente, né? A questão do custo associado da empresa desenvolver um sistema para transmissão máquina a máquina e depois, como a gente ainda está validando, ela ter a necessidade de ter um custo adicional para ajustar esse sistema depois. Então, a gente está pensando como isso pode ser feito, né? O piloto de maio e de novembro, acho não, só o de maio, e o de novembro, isso, maio e novembro, os testes foram feitos em ambiente de desenvolvimento. Então, a gente teve muitos problemas de instabilidade do sistema, ele caía, as empresas falavam, olha, não consegui transmitir. Realmente, a gente sabe do problema que teve, mas era em decorrência do ambiente onde estava sendo feito, que ainda não era ambiente de produção. O piloto de fevereiro, esse sim já foi feito em ambiente de produção, mas vinculada a uma base do DataVis antiga. Então, a gente não podia rodar em produção com a base real, a base de dados real do DataVisa, porque se ocorresse algum problema de fragilidade, a gente comprometeria a base oficial da Anvisa. Então, a gente teve que fazer um espelho da base, esse espelho era um espelho antigo, não tinha todos os produtos. Então, mesmo no piloto, a gente recebeu reclamação das empresas, olha, a classe de risco está errada, o vencimento do meu registro está errado, não é essa a informação, mas era porque realmente ele estava espelhando uma base de dados que era errada, que era antiga. A gente espera que, quando tiver vinculado definitivamente à base de dados do DataVis, esses problemas não ocorram. A gente fez testes internos, e nos testes internos a gente não verificou nenhum tipo de problema. A gente só não pôde abrir para as empresas. E quais foram os critérios avaliados nos 3 pilotos de forma geral? Então, a gente tentou padronizar, porque senão a gente ia receber informações muito diferentes de todas as empresas e ia dificultar a nossa parte de estruturação. Então, a gente elaborou um formulário, um questionário para cada um dos pilotos, para coletar as informações meio que estruturadas, né? Não eram totalmente estruturadas, porque tinham campos abertos, mas que poderiam nos dar uma orientação melhor de como evoluir no sistema. Então, a gente buscou avaliar a questão de usabilidade do sistema, né? Ou seja, qual era a facilidade de preenchimento, qual era a disposição das informações na tela, se faziam sentido para a empresa, clareza das informações, se tinham dúvidas, se aquelas informações, de fato, refletiam a necessidade dos seus produtos. Então, a gente tentou entender a experiência do usuário, né? Que a gente queria mapear isso e está certo que o sistema estava sendo desenvolvido representando o modelo mental, digamos assim, de quem, de fato, vai utilizar o sistema no seu preenchimento. A gente tentou avaliar se o agrupamento das informações, lá naquelas abas que eu falei quando eu apresentei o sistema, estavam coerentes, se realmente era aquilo, que elas deveriam ser agrupadas daquela forma, se haviam outras preferências sobre informações que deveriam ser incluídas, ou possibilitar buscas dentro das consultas internas, por exemplo, a opinião sobre as funcionalidades que estavam sendo ofertadas, a adequação dos termos em inglês. Essa foi uma preocupação que a gente teve, acho que vai ser talvez o primeiro sistema da Anvisa, se existir outro, realmente eu desconheço, que vai ter uma interface em inglês para a transmissão dos dados. Então, por que a gente fez isso? Porque a própria 591, vindo dos próprios guias do IMDRF, fala que o fabricante pode também fazer a transmissão desses dados. Então, considerando que a gente vai ter fabricantes internacionais que poderão acessar o sistema e fazer a transmissão dos dados, a gente vai disponibilizar ele também na sua versão em inglês,
eu vou mostrar como é que muda de uma versão para outra, e, para isso, a gente pediu o auxílio das empresas que estavam participando, se aqueles termos realmente estavam adequados, se era refletir exatamente a forma como aquele termo é referenciado em suas matrizes em outros países. Coletamos informações sobre opinião geral sobre o sistema, o que é que a empresa estava achando sobre o sistema de uma forma geral. A gente pediu que fossem relatados os problemas que foram observados, né, com relação ao sistema, e se haviam sugestões de melhorias, né? Eu vou mostrar também a estatística, quanto a gente recebeu, quanto foi implementado. E no piloto 1, das 11, apenas 8 empresas participaram, pelo menos apenas 8 empresas encaminharam respostas. Talvez as outras tenham participado, mas não encaminharam o formulário, né? Então, com relação à diversidade do piloto 1, o que é que a gente tem? A grande maioria eram importadores, né? Eram de produtos importados. Nós tivemos 2 que eram ambos, eles tanto tinham produção nacional quanto tinham produto importado, e tivemos um fabricante nacional que participou. Com relação ao tipo de produto, a gente teve uma boa distribuição, tivemos, na sua grande maioria, equipamentos, de empresas que fabricam ou importam equipamentos, 4 que são da área de materiais e 4 da área de in vitro. Então, a gente teve aí representatividade dos 3 segmentos. E, com relação à percepção geral do sistema, a grande maioria achou que ela estava boa ou parcialmente boa, nem boa nem ruim, estava indiferente, e outra empresa que achou que estava parcialmente ruim, né? Então, a gente coletou essas informações, haviam outras informações no formulário, porque realmente não daria tempo eu trazer em detalhes tudo o que foi passado lá. No piloto 2, aí sim, 11 empresas, de fato, participaram. Antes desses pilotos, a gente tinha reuniões com as empresas, onde a gente apresentava o sistema, demonstrava o funcionamento do sistema e explicava para a empresa o que era esperado, e o piloto acompanhava também o manual de testes, que orientava as empresas passo a passo o que era para ser feito, para orientá-los na utilização do sistema. Então, no piloto 2, a gente teve importados, a grande maioria, tivemos empresas que eram ambos nacionais e importados, e tivemos 2 fabricantes nacionais. Aqui, em termos de tipo de produto, a gente já teve uma distribuição mais, digamos, quase que uniforme, né? Aqui a gente já teve uma maioridade de produtos na área de materiais, equipamentos e dispositivos médicos, e a gente teve uma melhora na percepção geral do sistema, onde 6 colocaram como boas e 5 como parcialmente boa, com relação ao piloto 2. Com relação ao nosso piloto 3, tivemos importados, nacionais e ambos. Vocês veem que, com relação à origem do produto, a gente quase que tem, digamos, 5%, se você considerar as empresas que têm ambos, tanto produção nacional quanto importação, né? Então, estava bem equilibrado. E aqui também, com relação ao tipo de produtos, a gente observa um equilíbrio. E, com relação ao produto de teste 3, a gente teve como percepção geral boa, 7 parcialmente boa, que foi a grande maioria, nem boa nem ruim. Teve uma empresa que considerou ruim a percepção geral do sistema com relação a esse piloto 3. E quais são os resultados gerais que a gente obteve desse piloto? Com relação ao piloto 1, apesar da gente ter tido apenas 8 empresas, menos empresas, foi onde a gente mais teve contribuições, foram 116 contribuições encaminhadas pelas empresas. É normal, realmente era a primeira versão do sistema, digamos assim, né? E, à medida que a gente foi evoluindo nos pilotos, o que já tinha sido apontado como falha do problema do piloto 1 já tinha sido implementado, então ela não aparecia mais, ou aparecia de forma bastante atenuada ou reduzida nos outros pilotos. Tá? Então, dessas 116 contribuições, 55% do que foi apontado foi implementado, 41% foram informações improcedentes. Improcedentes em que sentido? Ou foi uma
falha de compreensão de como o sistema funcionava, e a empresa acabou errando, e apontou aquilo como um problema no sistema, mas, na verdade, digamos, foi problema de uso, mas a gente considerou, ainda assim, para ver se poderia ter melhorias com relação à usabilidade, né? E 4%, a gente viu que realmente eram questões que eram procedentes, que realmente refletiam a realidade do sistema, mas que a gente optou por não implementar, porque ele não impactava, ele era desejável, mas ele não era obrigatório para que o sistema funcionasse, né? Então, esses que estão como para evolução, a gente vai guardar no backlog, e no futuro, depois que a gente tenha publicado o MVP, em evoluções futuras, a gente retorna esses backlogs para ver a viabilidade de incorporação, porque eles são melhorias no sistema que, de fato, vão agregar. No segundo piloto, foram 49 contribuições, 61% foi implementado, 31% era improcedente, e aqui, desse segundo, se destaca a questão da base de dados, aqui, principalmente, porque era ambiente de produção, então, foi alto, 41%, porque era um ambiente de desenvolvimento, desculpa, que tinha muita instabilidade. Nos outros aqui também, a gente ainda teve uma questão de estabilidade associada, mas principalmente a questão da base de dados, que era uma base de dados antiga, não refletia a base de dados atual, e 4% ficou para a evolução. No piloto 3, foram 48 contribuições, 6% foi implementado. Vocês podem até dizer, Vivian, mas foi muito pouco. Os outros, olha só, o quantitativo, 61, 55. Mas é porque esse aqui a gente ainda não finalizou, gente. Esse daqui, realmente, os testes foram menores, as contribuições foram mais restritas, porque foi só uma transmissão em massa. A grande maioria dessas contribuições que a gente recebeu, vocês veem aqui, 46%, ó, que é maior do que o dos outros pilotos, foi mais associada à preocupação com relação ao sistema, porque não tiveram a oportunidade de testar um máquina a máquina, porque eles... como foi que a gente fez isso aqui? Isso aqui foi uma transmissão via upload, mas para que a empresa não tivesse a necessidade de estruturar a mensagem, a gente pediu que eles entrassem no sistema, gerassem um rascunho, a partir do rascunho a gente gerava o XML, devolvia para a empresa e a empresa fazia o upload, né? Então, as empresas acharam que elas sentiram falta de testar a experiência de escrever a mensagem, né, por si só, porque eles queriam saber com que facilidade isso poderia ser feito. Mas, assim, foram 6% implementados, a gente ainda está terminando de tratar, mas eu já adianto que a gente não vai conseguir chegar nos quantitativos de implementação dos outros pilotos, tá? Por uma questão de tempo mesmo. Então, por isso que a gente vai ter, na evolução, um quantitativo mais alto, que vai ficar para backlogs de evoluções futuras. E aí, no total, foi que a gente teve, considerando os 3 pilotos, foram 213 contribuições, desses 213, 46% foi implementado, 39% são improcedentes, né? E 14% vai ficar para a evolução. Se você considerar apenas as contribuições que, de fato, eram válidas, ou seja, retirando aquelas que eram improcedentes, que não teriam que ser feito, porque era problema da condição do estado do sistema, a gente tem um quantitativo de 77% de todas as contribuições foram implementadas. Então, a gente teve a grande maioria do que foi apontado pelas empresas, foi implementado e vai estar presente no MVP, que vai ser entregue em 30 de maio. Ser entregue, gente, não é estar disponível para vocês ainda. Ser entregue é a gente prestar contas para a Comissão de Governança Digital da Anvisa e dizer, olha, o sistema encomendado foi esse, aqui está ele. Ele estar disponível ainda vai depender da publicação da IN e de outros fatores. E aqui, uma visão geral para que vocês vejam como é que está o sistema. As empresas que já participaram do piloto já tiveram essa oportunidade, então aqui a gente está abrindo para as outras. Então, ele vai ter, a partir do login, um local para você fazer o seu login. O detentor do registro ele vai ter um caminho próprio, porque essa tela aqui é para cadastro de usuário terceiro. Eu vou explicar esse usuário terceiro. Então, ele loga por aqui, gestor, ele vai ser direcionado para essa outra tela, onde ele vai entrar com o e-mail e com a senha, a mesma que se utiliza no Solicita. Então, é a mesma senha e cadastro que vocês já têm na Anvisa, não precisam fazer cadastros novos para isso.
Entrando no sistema, que ele está bem parecido com o Solicita, vocês vão selecionar qual é a empresa, qual é o CNPJ que vocês querem fazer a transmissão dos dados. Está atento ao selecionar esse CNPJ, porque vocês, ao entrarem no sistema com aquele CNPJ, vocês só vão conseguir transmitir dados que estão registrados naquele CNPJ. Tá? Então, se for um CNPJ, se por um acaso a empresa tenha lá matriz e várias filiais e tenha produtos registrados em CNPJs diferentes, ela tem que estar atenta a isso, a olhar qual é o CNPJ que ela está e se, de fato, aquele produto está vinculado àquele CNPJ. Senão, o sistema vai barrar e vai dar informação que o usuário não é autorizado a fazer a transmissão para aquele CNPJ. Ih, gente, eu acho que a bateria aqui acabou. Não está passando. Passou, passou. E aí a gente entra na primeira tela, era mau contato só. Como eu falei, vai ser feita uma vinculação com relação ao registro, você vai informar, eu quero transmitir para esse número de registro. Eu acho que, inclusive, ele passou um a mais. Passou um a mais. Aqui. Assim que você entra no sistema, vai ficar aqui, ó, indicado qual é o CNPJ que você logou, para você poder verificar, e vai ter esse menu aqui. Aqui embaixo você pode mudar o modo de edição, se é diurno ou noturno, ele muda as cores da tela, de acordo com a preferência. Aqui você muda o idioma, se você quer em português ou se você quer em inglês. Inglês e português, eles vão ser exatamente visualmente iguais, o que muda realmente é só o idioma. E a gente vai ter 3 blocos dentro desse menu. O cadastro do UDI individual, que é aquele que eu falei, que você vai transmitir 1 a 1. Uma transmissão em massa do UDI-DI, onde vai permitir você fazer um upload de um XML ou um JSON que você já tenha com relação a esse produto, ou gerar a chave de acesso para que você possa transmitir máquina a máquina. Tá? Para fazer essa transmissão máquina a máquina, você tem que ter uma chave de acesso para poder iniciar o processo de transmissão, e ele vai ser gerado aqui dentro do sistema. Essa chave de acesso ela tem validade por 3 meses. E a gente reforça a importância da empresa guardar essa chave, as 7 chaves, porque qualquer pessoa que tenha essa chave de acesso vai poder fazer a transmissão. Tá? Então, é por isso que ela expira a cada 3 meses, até por uma questão de segurança. Então, a cada 3 meses tem que ser renovada essa chave, ele gera uma chave totalmente nova para que a transmissão seja feita. E a gente tem uma função que é cadastro do UDI substituto, que é algo que outras agências reguladoras ainda não implementaram, mas a gente, em discussão com essas agências reguladoras, a gente viu a necessidade, e eles também já estão estudando como isso vai ser implementado no sistema deles, como se faz o vínculo entre UDIs sucessivos. Então, o produto ele pode ter vários UDIs ao longo da sua vida, do seu ciclo regulatório, digamos assim, a depender de modificações que sejam feitas, alterações que sejam feitas, e a gente precisava manter o vínculo entre esses UDIs. Então, quando você vai cadastrar um UDI novo de um produto, você vai por meio do cadastro UDI individual. Se você quer substituir um UDI que já tem na base por outro UDI, você vai vir por meio do UDI substituto, né, que é o cadastro do UDI substituto. O sistema ainda tem consultas de rascunhos com relação aos UDIs que já foram transmitidos, então vocês vão conseguir ver tudo que já foi transmitido por vocês, editar de acordo com as condições estabelecidas lá na CP13, e fazer também a consulta do que está em rascunho. O que está em rascunho? O sistema permite que você inicie o preenchimento e não finalize. Ele vai salvar lá para você aquilo que você iniciou o preenchimento e não finalizou, e aí você pode retomar. Né? Então, isso aqui vai estar também disponível, e depois você faz a transmissão final desse rascunho. E ele tem também a possibilidade de cadastro de usuário terceiro, e essa consulta de usuário terceiro. O que é isso? A empresa, pela 591 e pelas regras do IMDRF, que permite que fabricantes também façam a transmissão, não apenas o detentor do registro, mas a gente tinha uma limitação, porque a gente não consegue dar acesso a empresas estrangeiras aos sistemas da Anvisa. Né, porque requer lá pelo GovBR, que tem um CNPJ ou que tem um CPF, que permita fazer essa entrada nos sistemas do governo federal. Então, a gente criou, dentro do sistema UDI, uma possibilidade para que o detentor do registro, que esse sim é responsável pela transmissão de dados, possa conceder autorização a um terceiro
e aí esse terceiro pode ser o fabricante lá fora, pode ser um distribuidor, pode ser um outro colaborador da empresa, né, que não tem acesso ao cadastro, à senha geral na Anvisa, a fazer a transmissão dos seus dados. Tá? Então, ao fazer esse cadastro, você informa quem é a pessoa, qual é o e-mail que essa pessoa vai acessar o sistema, que vai ser o login dela. Essa pessoa vai receber um e-mail, ela vai ter que confirmar que está ciente, que está sendo cadastrada, e gerar uma própria senha para ela. Então, o sistema faz toda essa forma. E também, você vai ter que dizer quais são os produtos dentro desse CNPJ que essa pessoa está autorizada a fazer as transmissões. Então, quando você vai fazer o cadastro, ele vai aparecer lá. Eu posso dar acesso irrestrito ou dizer, olha, você marca lá no Combo Box, essa pessoa pode transmitir para qualquer produto associado a esse CNPJ, fica a critério também, ou você pode ir lá, abrir a lista de produtos que estão vinculados àquele CNPJ e dizer, essa pessoa só vai ter acesso a esses tipos de produtos, né? Então, a essa especificação. A gente fez isso já pensando nas empresas que são importadoras e que representam mais de um fabricante, né? Porque aí ela vai ter que gerenciar, ela não pode dar acesso a um fabricante estrangeiro de um produto que é de outro fabricante. Então, ela vai ter que fazer essa gestão. E aqui é a primeira tela do cadastro. Eu não vou passar por todas, porque não daria tempo, mas você inicia informando o número de registro. Ao você informar esse número de registro, automaticamente esses campos aqui serão preenchidos. Como você já tem um número de registro, existe essa informação no DataVisa, o sistema vai no DataVisa, vai pesquisar quais são as informações daquele produto e vai popular essas informações. Você vai ter que informar se você quer iniciar o processo para um produto recondicionado ou novo, tá? Então, você tem que colocar aqui, a grande maioria vai ser não, né? Então, não é um produto recondicionado. Por que tem que ser informado isso? Porque, daqui para frente, o produto recondicionado ele tem informações a mais que precisam ser preenchidas, com relação à recondicionadora e a outras informações. Os produtos novos não precisam disso. Então, uma vez preenchido essas duas informações, você clica lá em iniciar, e ele vai para essa tela. Nessa tela, são aquelas informações chaves que eu coloquei. Você vai ter o UDI do dispositivo, quem é a entidade emissora, o nome comercial, tal qual como indicado para o fabricante. E aqui, gente, esse nome ele pode, às vezes, ser diferente do nome comercial no Brasil. Tá? Aqui vocês vão colocar tal qual como o fabricante chama. Porque o nome comercial lá de vocês, como ele é comercializado no Brasil, vai estar lá no DataVisa e vai ter esse vínculo. A gente quer saber qual é o nome internacional desse produto. Versão ou modelo comercial. Então, aqui vai ser preenchido, né? Essas informações de fabricante legal e endereço, eles podem vir já preenchidos, se no DataVisa já tiver essa informação correta. Tá? Se ela vier em branco, é porque vocês precisam preencher. E a quantidade por embalagem primária. E aí você vai clicando nos seguintes, ou então navegando nas abas. Eu não vou entrar em todos, porque não daria tempo. Termos técnicos, aqui é como feita a busca pelo GMDN. Tá? Vocês vão clicar. Quem já tiver o código, ele pode simplesmente digitar aqui o código ou o termo, né? Ou então, aqui é o código, ou então fazer a busca. Ele vai abrir uma segunda tela, onde você vai poder digitar um termo e fazer a busca dentro da base GMDN, qual é o que melhor se adequa. E aqui é a última aba, que é campo aberto aqui com relação ao URL. Aqui é facultativo, tá vendo? Para vocês colocarem informações suplementares. O saque, aí sim é obrigatório, tudo que for obrigatório vai ter um asterisco. E tem também essas informaçõezinhas, esses izinhos, que quando vocês colocam o cursor em cima dele, ele abre um pop-up explicando aquele campo. A data de descontinuação e data de publicação. Data de publicação, como eu falei, é a data em que vocês querem que essa informação fique pública, lá no Consultas. Tá? Vocês podem colocar a data que quiserem, ela só não pode ser, obviamente, uma data retroativa, né? Não vai ser permitido. Mas, se vocês deixarem em branco, o sistema vai entender que é hoje, é a data de transmissão. E, muito importante, essa data de publicação ela tem que estar alinhada com a entrada do produto no mercado. Tá? Então, se você está fazendo um planejamento, não, esse produto só vai entrar no mercado brasileiro no segundo semestre de 2025. Você pode até vir aqui e colocar 1º de agosto de 2025, mas
tendo certeza que, se vocês forem colocar o produto antes no mercado, vocês vão ter que entrar aqui e alterar essa data de publicação. Ou seja, a partir do momento que o produto entra no mercado, obrigatoriamente, a informação dele tem que estar pública na base. E a data de descontinuação. Ela pode ser deixada em branco no primeiro momento, porque você não sabe ainda quando esse produto vai ser descontinuado, mas, a partir do momento que a empresa decidir por não comercializar mais esse produto, ela deve vir aqui e informar essa data de descontinuação. A data de descontinuação não vai apagar o registro do UDI na base. Ela continua na base, todas as informações continuam na base, apenas vai estar informado que esse produto foi descontinuado no Brasil. E aqui é o consultas. Vocês veem lá a parte de consultas externas, você tem o UDI, vai ter um campo de UDI-DI, onde vocês vão poder clicar e direcionar vocês para as consultas. Pode ter uma pesquisa simplificada, que ele vai esconder essas outras informações, ou pode ter ela completa, onde você pode fazer busca por cada um desses campos, ou associação dos campos, que aí ele vai aplicar o AND, tá? Se vocês fizerem. Então, eu posso fazer a busca pelo UDI-DI, pelo número de registro, pelo nome comercial, versão, pelo detentor, pelo código GMDN, eu posso buscar todos, pela categoria, se é equipamento, material, se é implantável, se é um software, se ele é recondicionado ou não, se ele se destina a uso leigo ou se ele incorpora a inteligência artificial. E aí, deixa eu só voltar aqui para mostrar. Você tem aqui um histórico, onde você vai poder ter acesso aos dados. E aqui é para você baixar a base de dados, eu acho que eu já passei do meu tempo mais do que eu tinha pensado. E, depois de julho, a gente vai ter essas informações. Eu sei que tem essa ansiedade, só reforçando a questão da posição, é classe 4, a partir de julho. Esse UDI ele vai ser utilizado como uma ferramenta, no primeiro momento, para a rastreabilidade do produto. As de monitoramento pós-mercado depende de uma outra IN, não é a IN que a gente está trabalhando. Ele vai ser utilizado como outros órgãos, que eu já previ, e as visas serão orientadas, também é uma preocupação das empresas, né? A consulta pública para a transmissão dos dados está em aberto ainda, a gente conta com a participação de vocês, com mais contribuições nessa consulta, e a gente está também desenvolvendo um manual de uso do sistema, que, inclusive, já está no portal da Anvisa, ele ainda é uma versão preliminar, mas lá vocês vão ter mais detalhes sobre o sistema. E era isso. Doutora Vivian, primeiramente, muito obrigado. Acho que a apresentação foi muito esclarecedora de um tema tão importante, né, para o setor regulado. Eu, como parte de uma empresa que participou também, né, da experiência do piloto, posso dizer que foi enriquecedor. Acho que todas as trocas durante os 3 pilotos que a gente teve acabou sendo um ganha-ganha, né? Entendo que tanto para a Anvisa, né, com o número de contribuições, mas com certeza também para as empresas, para entender e começar a explorar um pouco melhor o que será, né, esse novo mundo daqui para frente. E o que eu gostaria de explorar hoje com você, assim, entendendo que é um tema novo, né, uma novidade para muita gente, mas em termos práticos, né, o que a gente pode esperar daqui para frente. A gente tem, como você disse, pessoas em níveis de maturidade, empresas em níveis de maturidade diferentes, e acho que uma das grandes questões que a gente gostaria de entender, além de tudo aquilo que você comentou, dos manuais, etc., quais serão esses acompanhamentos daqui para frente? Né? O que a gente pode esperar de suporte da Anvisa em relação aos formatos definidos, em relação aos campos mesmo? Quais serão essas próximas etapas em termos mais práticos? Tá? Tá, inicialmente, eu quero dizer que os pilotos que foram feitos foram de grande valia para a Anvisa. Eu acho que a gente teve um aprendizado muito grande também dessa parceria com o setor regulado. Foi muito enriquecedor, melhorou muito o sistema. Ou seja, a gente antecipou problemas que, eventualmente, seriam detectados só quando o sistema fosse lançado.
Inclusive, ele já virou um case dentro da Anvisa para desenvolvimento de outros sistemas, né? Outras áreas da Anvisa já estão nos procurando, querendo saber como foi a experiência, como é que foi estruturado. Então, inicialmente, agradecer a todas as empresas que dedicaram tempo para a realização dos pilotos. Com relação ao que esperar, a gente está iniciando um planejamento de como a gente vai tratar. A partir de julho, ele entra em vigor para o Classe 4. Uma grande preocupação das empresas era com relação à fiscalização, né? Se a empresa já ia ser penalizada a partir de 11 de julho, se não tivesse o UDI. Não é intenção da Anvisa, nesse momento, fazer uma atividade fiscalizatória massiva em cima de UDI. Eu acho que a gente ainda está num processo de aprendizagem, de educação, né? Então, vai ser feita uma discussão com as visas locais, com todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A gente já teve uma participação no evento da Visa de Minas Gerais. Isso provavelmente vai acontecer com outras visas, de formas regionais, para a gente esclarecer o que é o UDI e como elas devem tratar a questão do UDI, ou seja, não é esperado que ocorra interdição de produto a partir de 11 de julho, porque não tem o UDI. Não, a gente vai estar num processo de construção conjunta, junto com o setor regulado, de aprendizado também, né, de todo o sistema e do setor regulado, de como fazer a utilização. A gente também, obviamente, vai ter que fazer treinamentos para o setor regulado, para a utilização do sistema, para a compreensão melhor do que é o UDI. É bem provável que sejam feitos por webinars, que a gente pretende deixar posteriormente disponível no canal da Anvisa e no próprio portal, né? Então, é todo um trabalho agora de construção de educação, né? Não só do setor regulado, mas de todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Obrigada, é bem importante isso, porque a curva de aprendizado é bem longa, né, desse processo novo para todo mundo. Então, obrigada. E a gente queria perguntar também sobre o que a gente pode esperar com relação à integração da base de dados de UDI com outros sistemas, a base de dados a Rede Nacional de Dados de Saúde, e também tem o banco de dados do INPE, que já está sendo usado nos processos de importação. Como é que esses sistemas vão conversar e o que a gente pode aproveitar do UDI para as outras bases de dados que estão sendo construídas nesse setor? Tá, excelente pergunta. Como eu falei, é esperado que o sistema UDI ele venha a ser utilizado por outros órgãos de governo e por outras entidades privadas, inclusive, né, por hospitais, por secretarias de saúde. Nossa intenção inicial, nosso planejamento inicial é a integração com a RNDS. Esse foi o único que eu posso dizer que a gente teve uma conversa mais direta já com eles. A gente apresentou o sistema UDI para a Secretaria de Saúde Digital do Ministério da Saúde. Eles tiveram interesse de compreender. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente adotou o padrão FHIR, que é o padrão que eles também estruturam a rede de dados em saúde, no âmbito do DataSUS. E a gente tem a expectativa que outros órgãos, como a ANS, também passem a utilizar. É por isso que a gente vai disponibilizar a API, o Ministério da Saúde, o MDIC, por exemplo, na parte de políticas públicas de inovação e do complexo industrial da saúde. O Ministério da Saúde, quando você vai ver lá o Fundo Nacional, na parte de compras públicas, de gestão também de tecnologias instaladas no parque tecnológico na área da saúde no Brasil, e a própria Receita Federal, né? Não só pela PAF, na importação, mas também na questão de tributação, e como isso pode ser dado. É óbvio que cada um desses órgãos vai ter que definir, por conta própria, como eles vão utilizar. Não vai caber à Anvisa definir como esses órgãos vão passar, se vão passar e quando vão passar a utilizar, né? Mas a gente vai deixar o sistema pronto, a API disponível para os órgãos que quiserem utilizar, definirem os seus critérios, as suas condições e os seus prazos. Bom, doutora, e a última pergunta, ela tem um pouco a ver com a evolução que a gente vai ter do sistema naturalmente, né? Você comentou de um quarto piloto, eventualmente. Qual que é a sua expectativa com relação a esse próximo passo, uma vez que o sistema já está em produção, mas ainda vão existir cenários ali? Você comentou que existe uma lista de backlog, muitas das coisas ainda estão implementadas. Tem a própria questão do machine to machine, né, que ainda vai acontecer em paralelo.
Então, como que você vê essa cadência de evolução do sistema? E se você puder, mais ou menos, trazer um pouco da expectativa que você espera para ter o sistema quase com todas as features, o machine to machine, já dá para a gente prever alguma coisa nesse sentido, ou vai depender muito da experiência e de como a gente for levando, né, esses testes? Boa pergunta. É o seguinte, no Piloto 3, a gente recebeu muitas contribuições das empresas, realmente, dessa preocupação, né, da machine por machine não ter sido testada, e do desejo mesmo das empresas de participarem desse processo, apesar dos custos envolvidos. A gente também sentiu essa necessidade, porque, obviamente, a gente fez testes internos de transmissão machine por machine, mas é importante que o setor também teste com outro olhar, né, que talvez tenham falhas que a gente não tenha conseguido captar. Então, a gente está pensando como poder estruturar uma validação machine por machine. A gente sabe que ele vai ter que ter um molde diferente. A gente não vai conseguir fazer esse piloto antes do lançamento do sistema. Então, provavelmente, quando a gente colocar o sistema do ar, a funcionalidade machine por machine não vai estar disponível, tá? Porque a gente pretende ainda ver uma forma de fazer esse teste machine por machine, talvez convidando vendors que façam desenvolvimento de software, que já trabalhem com outros softwares na parte de medicamentos, se eles teriam interesse em fazer esse piloto, já que, no caso deles, eles vão ter um interesse, talvez, comercial, de vender uma solução comercial depois para o setor, para a transmissão dos dados, mas é algo ainda muito incipiente, que nós estamos trabalhando internamente. Obviamente que a gente sabe da preocupação do setor disso não ser muito demorado, porque quanto mais cedo o setor tiver acesso aos guias, mais rápido eles vão conseguir implementar suas próprias funcionalidades. Então, a gente trabalha com um horizonte de, ainda em 2025, liberar o guia do machine por machine, mas provavelmente não em conjunto com o sistema. No primeiro momento, vai estar disponível para a transmissão individual. O que a gente ainda pretende fazer, que também não foi ainda consolidado, mas é algo a se pensar, que, a partir do momento, dia 30 de maio, o sistema é oficialmente entregue, né? Então, a gente abrir um piloto em massa, para que todas as empresas possam transmitir, ainda de forma não oficial, né? Para utilizar o sistema, interagir com o sistema, agora não mais só essas 11 empresas, mas qualquer empresa que deseje interagir com o sistema. E a gente vê como o sistema se comporta, né? Algumas vulnerabilidades, algumas condições específicas. Obviamente que a gente não vai ter como fazer, como foi feito nos outros 3 pilotos, de receber um formulário com contribuições para alterar coisas que sejam, digamos, cosméticas no sistema. Isso não será possível, mas a gente pode captar informações que sejam situações que inviabilizem o uso do sistema. A gente acredita que talvez isso não, se existir, vai ser muito pouco, uma condição muito específica, porque essas empresas, as 11, testaram bastante o sistema, mas pode acontecer de ter uma situação que não tenha sido mapeada. E aí, esse teste, ele seria, a gente está chamando de piloto massivo, piloto em massa, onde a gente coletaria algumas informações, corrigiria problemas pontuais e colocaria o sistema disponível para valer a partir de agosto. E aí, tudo que foi transmitido até lá seria deletado da base, ele não tem valor legal, e aí, sim, a partir de agosto, as empresas poderiam, voluntariamente, nesse primeiro momento, fazer as transmissões, aí sim, já valendo, né? Então, é o que a gente pensa. E, com relação ao backlog, é algo que a gente pensa em evoluções futuras do sistema. Eu já posso adiantar que não tem nada no backlog que seja algo que inviabilizasse o uso do sistema hoje. São realmente melhorias, são funcionalidades, automatizações que facilitariam algumas atividades da empresa, mas é algo que a gente tem que pensar no futuro. A Anvisa tem muitos sistemas em desenvolvimento. Toda vez que a gente fala em desenvolver um novo sistema ou fazer evoluções desse sistema, a gente depende de entrar numa fila de prioridades que tem que ser aprovada por toda a casa com relação às outras prioridades que existem de desenvolvimento do sistema, mas é algo que a gente pretende, sim, ter como uma visão futura para evoluir cada vez mais o sistema UDI.
Bom, doutora Vivian, Bruno e Paula, agradeço a presença de vocês. Acho que durante as reuniões que a gente teve de alinhamento, acho que foram muito edificantes, né? Acho que para o público, né? Acho que foi bem esclarecedor as informações para o setor. Agradeço demais o atendimento, as conversas, né? E a doutora falou sobre os nomes técnicos, né, de MTA. Acho que como spoiler, né? E até para o público, amanhã a gente falará um pouquinho sobre isso, né? Então, para quem estará presente amanhã, cheguem cedo, garantam seus lugares, porque amanhã o dia é curto, né? Então, teremos painéis até o meio-dia, o último é às 11 horas, né? Então, cheguem cedo, garantam seus lugares, que será bem legal. Então, muito obrigado, pessoal.